O propósito de Deus é o propósito da filiação. E dentro do propósito da filiação, vai ter o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? E todos aqueles que foram chamados segundo o propósito. Então vejam como que por duas vezes o verbo ele é introduzido no mundo. Por ocasião da encarnação e por ocasião da ressurreição. Então, na primeira vez, a criança sai do útero da sua mãe. O ser humaninho ali, pequenininho, né? E da segunda vez, ele sai daquela sepultura, daquele túmulo, como uma figura, né? De um útero, nos sentidos espirituais, que dali, ao ser rolada aquela pedra, sai dali um novo homem, uma nova humanidade. Então, por duas vezes, ele foi introduzido no mundo. De modo que na primeira vez, devido ao seu serviço, e por causa do serviço prestado, porque veio servir e não ser servido, veio dar a sua vida pelos pecadores, por aqueles que eram inimigos, veio sofrer, veio perder, e veio cumprir toda a vontade do Pai, nessa qualidade de servo, nessa qualidade daquele que faz a vontade do Pai. Ele foi colocado numa condição de menor que os anjos, por um pouco, porque foi por um pouco de tempo, foi um período pequeno do seu ministério, de modo que, ao introduzir o primogênito no mundo, o Senhor falou que todos os anjos devessem adorá-lo, porque agora ele diz: Deus, o teu trono permanece para sempre, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos por estrado dos teus pés. Então são momentos e fases desta obra do verbo. Então veja como que dentro do propósito de Deus, o propósito eterno, na economia de Deus, o projeto do verbo se fazer carne e redimir este mundo, e redimir o homem, e reconciliar com Deus todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Isso é um projeto de Deus que incluía a primeira entrada do verbo no mundo, sua encarnação, sendo feito menor que anjos, sendo considerado menor. E há quem dissesse lá no Salmo 22 que ele estava na cruz como um verme, como aquele menor que todos, até menor que o homem, porque serviu o homem, porque deu a vida pelo homem, por aqueles que eram inimigos. Olha a condição do Cristo de Deus. Mas logo em seguida, ao ser ressuscitado, disse a Bíblia e diz a Escritura que ele foi introduzido no mundo como o Senhor dos céus e da terra, como aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e agora ao ser introduzido no céu, ao entrar no céu, ele se assenta à direita da majestade, e está agora subjugando todos os seus inimigos. É uma coisa interessante aqui, né? Esse capítulo 1 é um capítulo de extrema importância para a introdução do capítulo 2, e tudo que eu estou falando aqui é para chegar no primeiro versículo do capítulo 2. Vejam como que, olha só as sentenças a partir do versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, falando da ressurreição, e outra vez disse, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo, falando da transitoriedade dos anjos. E agora acerca do Filho ele diz, versículo 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, sempre, falando da eternidade do Filho de Deus em ressurreição. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Olha só, coisa interessante. E ainda no versículo 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Isso aqui é uma palavra referente ao Cristo de Deus em ressurreição. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.